Capítulo 192, Ensinamentos. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. No Clã da Graça, após testemunharem a inimaginável cena na qual o Zhao Tian forjou uma arma profana, sem usar nenhuma fornalha ou outros materiais de forja, os jovens do Clã da Graça, que pediram pelos ensinamentos do Zhao Tian, reuniram os melhores metais que puderam encontrar e formaram um círculo ao redor do Zhao Tian. Assim que o círculo terminou de ser formado, Zhao Tian se levantou e falou enquanto olhava para cada um dos jovens: a primeira coisa que vocês devem entender, antes de começarem a trabalhar nessa forma de refinar e forjar armas, é que nós, cultivadores da vida, temos uma capacidade de controlar a matéria e interagir com as forças da natureza. Controlar a matéria. Um daqueles jovens, que não entendeu aonde aquelas palavras queriam chegar, perguntou. Zhao Tian, por sua vez, respondeu: sim, com a ajuda dos selos, que potencializam a nossa interação com as forças da natureza, nós podemos controlar a matéria. Esse não é um poder que nos dará a capacidade de moldar a matéria de uma montanha inteira, ou desintegrar um ser humano, mas ele nos permite controlar a matéria existente em coisas pequenas, que estejam imóveis. Extrair tudo o que precisa de um ingrediente de refino, transformar vários ingredientes fracos em um único material muito mais poderoso, moldar uma barra de metal e até mesmo um núcleo de uma besta demoníaca. Tudo isso pode ser feito se vocês se dedicarem às técnicas que eu irei ensinar. Zhao Tian finalizou. Quando o Zhao Tian terminou de dizer aquilo, ele continuou passando os olhos sobre os jovens, que estavam cheios de expectativa e vontade de aprender. Ótimo, Zhao Tian comentou, antes de dizer: a primeira coisa que vocês devem aprender, é a interagir com a natureza e o espaço que os cerca. Enquanto Zhao Tian falava, ele concentrava uma pequena porção de energia espiritual verde na ponta do seu dedo indicador e o deslizava pelo ar. E, por onde quer que o dedo dele passasse, uma fina listra verde ficava desenhada no ar. Era como se o Zhao Tian tivesse transformado o ar e o espaço, em algum tipo de coisa sólida e transparente. Enquanto o Zhao Tian fazia aqueles movimentos, os jovens do Clã da Graça não se deram ao luxo de sequer piscar. Mesmo que muitos ainda não entendessem os princípios por trás daquilo que o Zhao Tian estava fazendo, eles tentaram aprender o que podiam com aquele exemplo. Após fazer aquela simples demonstração, Zhao Tian recuou a sua energia espiritual, olhou para os jovens e disse: fechem os olhos. Sintam o que há ao redor de vocês. Entendam como funcionam as forças vos cercam. Aprendam como elas funcionam e tentem interagir com elas. Cada movimento, cada pulsação, cada ondulação. Sintam e aprendam com tudo. Enquanto o Zhao Tian falava, todos fecharam os seus olhos e recitaram aquelas palavras como se fossem um mantra. As palavras suaves e pausadas, funcionaram como uma espécie de estrada ou mapa que deveria ser seguido. Isso vai demorar um bom tempo, Zhao Tian murmurou enquanto passava os olhos sobre os aprendizes e localizava o Youssef. Lentamente, Zhao Tian caminhou na direção do Youssef, evitando fazer qualquer barulho que pudesse incomodar os outros. Depois, assim que chegou ao Youssef, Zhao Tian deu um leve toque no ombro dele. Assim que sentiu aquele toque, Youssef abriu os olhos e tentou dizer algo. SHHH. Antes que o Youssef começasse a falar, Zhao Tian colocou o dedo na frente da boca e pediu para que ele fizesse silêncio, antes de acenar com a mão, pedindo para que o Youssef o acompanhasse. Youssef se levantou, silenciosamente, e acompanhou o Zhao Tian. Assim que chegaram a uma distância considerável dos outros jovens, Zhao Tian e o Youssef pararam, e o Zhao Tian falou: Youssef, eu sei que você também quer aprender aquele tipo de técnica, mas eu preciso que você se foque em outro aprendizado. O Youssef não gostou muito daquelas palavras, pois desde o dia que foi criado, o Clã da Graça sempre se voltou para a alquimia e a medicina. Aprender aquela nova técnica alquímica era tudo o que ele queria naquele momento e também era tudo o que o Clã da Graça precisava para resgatar as glórias do passado.
Graças a esses pensamentos, o Youssef não pôde deixar de questionar: aquela técnica é tudo o que o meu clã precisa para voltar aos seus dias de glórias. Por que você quer me privar desse aprendizado? Imediatamente, Zhao Tian sacudiu a cabeça e respondeu: eu não quero te privar de nada. Posteriormente, você terá muito tempo para aprender aquele método, mas, no momento, você precisa aprender a defender o seu clã. Instantaneamente, Youssef lançou um olhar abatido para o Zhao Tian e respondeu: eu não posso fazer muito nesse sentido. Você mesmo viu quando o Tommy me deu uma surra naquele dia. Nós não temos nenhuma técnica marcial ou de cultivo que seja boa o suficiente para esse fim. Na verdade, a nossa melhor opção seria focar na técnica que os outros estão aprendendo e ganhar o máximo de dinheiro que pudermos. Com esse dinheiro, nós poderemos contratar bons guardas que cuidarão da proteção do clã. Youssef terminou de expor o seu ponto de vista. Rapidamente, Zhao Tian discordou com a cabeça e falou: não pense pouco de si mesmo, ou dos seus companheiros de clã. Tudo nessa vida pode ser contornado, mas se vocês seguirem essa linha de raciocínio, será uma questão de tempo, até que apareça um infiltrado no meio dos seus guardas e o caos destrua o clã da graça. Pense na situação atual de Turop, em quem você pode confiar a missão de proteger o seu clã. Zhao Tian finalizou. Youssef se esforçou, mas não conseguiu pensar em ninguém confiável o bastante para assumir tal função. Todos, mesmo aqueles que já foram ajudados pelo clã da graça, não eram capazes de inspirar muita confiança. Por causa do silêncio do Youssef, Zhao Tian falou: Youssef, quando eu estava diante daqueles túmulos, eu jurei que transformaria esse clã em uma das maiores forças que este mundo já viu. Contudo, para que esse futuro se realize, eu precisarei de uma pessoa determinada e forte, que seja capaz de dar o primeiro passo em direção ao futuro. Assim que aquelas palavras caíram, Youssef respirou fundo e falou: você acha que eu sou essa pessoa? O que você quer que eu faça? Após escutar aquelas perguntas, Zhao Tian ergueu lentamente o braço direito e falou: você está encarregado de inspirar e liderar o clã da graça. Por isso, você deve ser o primeiro a aprender isso. Assim que terminou de dizer aquelas palavras, Zhao Tian tocou na testa do Youssef e transmitiu a técnica corpo mutável de Morgultan para ele. Instantaneamente, as pupilas do Youssef se dilataram enquanto a técnica surgia na sua mente e o Zhao Tian falava: domine essa técnica e prove aos seus irmãos que eles também são capazes de fazê-lo. Guie-os para um futuro de glórias, livre dos desesperos que vocês viveram. Após alguns segundos, o Youssef recobrou a consciência e travou o seu olhar no Zhao Tian. Agora você entendeu o que precisa fazer? Zhao Tian perguntou enquanto sorria. Sim. Eu entendi. Youssef respondeu enquanto não conseguia parar de pensar na técnica que tinha acabado de aprender. Excelente, Zhao Tian comentou, antes de continuar, domine essa técnica enquanto eu treino para o torneio dos melhores e ensino os seus irmãos. Depois, nós dois caçaremos a besta demoníaca que você desejar. Sim. Eu treinarei, com todas as minhas forças. Youssef respondeu num tom determinado. Enquanto isso, em algum lugar isolado, em Turop, Coronel Vargas conversava com o Murdoch. Eu tentei, mas se eu mantivesse a condenação daquele garoto, todos suspeitariam de mim. O Coronel Vargas falou. Moleque maldito? Murdoch xingou. Antes de continuar, ele parece uma hidra, que perde uma cabeça e ela renasce novamente. Após aquele desabafo do Murdoch, o Coronel Vargas falou: eu te aconselho a não agir contra ele novamente, pelo menos por enquanto. O Verger assumiu as investigações das mortes do Namuk e do Yondo, e do sumiço da adaga. Imediatamente, Murdoch respirou fundo e comentou: Vargas. O Verger é um subordinado seu. Você não pode controlá-lo. O Coronel Vargas, por sua vez, discordou com a cabeça e falou: o Verger é um discípulo dos Tener. Não é uma boa ideia tentar aliciá-lo, ou intimidá-lo.
Insatisfeito, o Murdoch coçou a testa, antes de perguntar, e quanto ao Crux? Alguém falou sobre ele, nessas investigações? Coronel Vargas, a princípio não, mas é melhor mantê-lo nas sombras e ficar longe dele. Se as investigações chegarem nele, e ele for visto com você, todo o nosso plano correrá um sério risco de fracassar. Murdoch, eu já cuidei disso. Eu enviei o Crux para a base de comando móvel. Coronel Vargas, isso é bom, mas mantenha-o sob controle. O Crux sabe demais e não pode ser capturado. Ha 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 ha. Assim que as palavras do Coronel Vargas caíram, o Murdoch gargalhou, antes de dizer, o Crux nunca dirá nada, mesmo que o torturem até a morte. Confie em mim. Agora que ele não pode ser ligado a mim, os ataques dele serão mais impiedosos e eficazes. Quando se trata de uma missão, se necessário, o Crux sacrificará a sua própria vida para executá-la. Assim que o Murdoch terminou de dizer aquilo, o Coronel Vargas demonstrou não estar de acordo com aquelas palavras e disse, Murdoch, esqueça o garoto. O nosso plano está a um passo do sucesso. Não estrague tudo, por causa de um simples garoto. Instantaneamente, a face do Murdoch ficou sombria, e ele encarou o Coronel Vargas enquanto gritava, quem você pensa que é, para me dar ordens? Desde quando, você tem a audácia de questionar as minhas ações? Após aqueles gritos do Murdoch, o Coronel Vargas permaneceu calmo e respondeu num tom de ameaça, Murdoch, você não é respeitado por causa do seu poder. Você é respeitado, por causa daqueles que você representa. Grite comigo de novo. E eu mesmo esmagarei a sua cabeça. Nós só estamos trabalhando juntos, por causa das possibilidades de benefícios mútuos que temos. Não pense que eu sou um dos seus subordinados. O Coronel Vargas terminou enquanto apontava o dedo para o Murdoch. Após ser ameaçado e desdenhado, pelo Coronel Vargas, Murdoch permaneceu parado e deu um sorriso frio enquanto falava, Vargas. Não me interessa se você é um profano, ou até mesmo um santo. Faça o que você acabou de fazer, novamente, e eu te mostrarei que você não precisa me respeitar. Você precisa me temer. Mesmo que o Coronel Vargas fosse uma força capaz de abalar toda a trupe, quando ele olhou para os olhos dos Murdoch e escutou aquelas palavras, ele sentiu uma grande sensação de perigo, que se assemelhava ao medo. Essa sensação não surgiu por causa de alguma fonte de poder ou algo do tipo, era por causa da confiança inabalável que havia no semblante do Murdoch. Após viver por muitos anos, o Coronel Vargas conheceu inúmeras pessoas. Por isso, olhando para o Murdoch, ele percebeu que aquele era o tipo de pessoa mais perigosa do mundo, que não deveria ser provocada. Ciente de que não deveria continuar discutindo com o Murdoch e não deveria confrontá-lo, o Coronel Vargas se virou, e antes de partir, comentou, o garoto está sob a vigilância do Jones e do pelotão dele. Cuidado com o que fará. Assim que terminou de falar, o Coronel Vargas disparou para o céu, deixando o Murdoch sozinho. Enquanto olhava para cima, na direção do Coronel Vargas, o Murdoch franziu os senhos e murmurou, Vargas. Não pense que essa afronta ficará sem punição. Quando você terminar de servir ao seu propósito, você descobrirá que, se você tem a capacidade de me matar, é melhor fazê-lo na primeira oportunidade que tiver. Após um mês, no Clã da Graça, Zhao Qian, que já tinha avançado para o 4 graus nível do reino opressor, e estava na segunda metade do caminho para outro avanço, foi despertado da sua meditação, quando Youssef chamou por ele. Zhao Qian. Eu estou pronto? Youssef falou, afirmando que estava pronto para caçar uma besta demoníaca. Imediatamente, Zhao Qian sorriu, colocou a mão no queixo e comentou, já que você será um líder. Eu estive pensando. Onde podemos encontrar um dragão?